Vamos lá. Gênesis 39, de 1 a 10 é o texto para a nossa leitura hoje. De novo, como aconteceu nos últimos dois encontros, as últimas duas quartas-feiras, eu peguei um texto que continua, mas que a gente vai dividir em duas partes. O texto que nós vamos ler hoje, ele continua na sequência do que você tem nas mãos, mas nós vamos ficar com esse primeiro trecho hoje e analisar a continuação dele na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, tá joia? Então diz assim o nosso texto: José foi levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava-a. Se você fizer uma leitura nos capítulos anteriores, você vai descobrir que entre a história que conta da inveja dos irmãos e da venda de José para uma caravana de mercadores ismaelitas, e esse texto que nós temos em mãos, quando ele finalmente é vendido no Egito e começa a trabalhar na casa do Potifar, há um capítulo que fala do irmão dele mais velho, um dos irmãos mais velhos, o Judá, e de um episódio que ele acaba protagonizando, quase que numa tentativa de suspender um pouco a história de José, para mostrar para nós, talvez, que a ideia é que José ficou esquecido, caiu num tipo de ostracismo e teve um aniquilamento da sua identidade mais própria. Entre o dia que os irmãos o venderam e esse momento em que ele começa a se destacar na casa do Potifar, José ficou esquecido. José saiu dos holofotes da vida e foi para os bastidores da vida, no lugar do esquecimento, no lugar da anulação, no lugar da privação, no lugar do desconforto, no lugar do recomeço, que é um lugar muito incômodo para nós, que é um lugar sempre muito difícil. Nós não gostamos de ter que passar por isso na vida, de ter que recomeçar, de ter que encher o peito de um novo fôlego e tentar pôr a mão na massa e começar a construir tudo de novo. É sempre muito difícil, mas José encarou essa responsabilidade. Ele viu a sua vida desmoronar de um dia para o outro, mas não demorou muito, ele começou a reconstruir a sua própria história, que é o que se espera de uma pessoa que passa pela tragédia. Caso contrário, a tragédia vai permanecer, porque a tragédia não é a má notícia que você recebe ou a circunstância que de repente se impõe. A tragédia, de fato, é o que essa circunstância ou essa notícia produz na sua vida. A tragédia não é ser agredido pela vida.
A tragédia é ficar no chão. A tragédia é não conseguir levantar. A tragédia é permitir que o revés se imponha em definitivo. E foi isso que José não quis para si. Embora ele tivesse todos os motivos para desanimar, ele não desanimou. Ele assumiu uma nova postura, começou a destacar-se onde estava e rapidamente ficou evidente que ele era uma pessoa diferente, que tinha fatores distintivos muito claros na sua vida. O texto que nós lemos diz que Deus era com ele. E as pessoas que conviviam com ele começaram a perceber isso muito cedo. Potifar percebeu isso muito rápido. José era um cara diferente. Ele não estava imune às dificuldades, aos problemas, às adversidades. Ele era resiliente, ele tinha essa capacidade de rapidamente se adaptar e encontrar caminhos vitais. Porque a vida é esse labirinto em que você encontra caminhos e vai por eles, até onde eles permitirem que você ande. Enquanto você não morrer, você segue. Enquanto a morte não chegar, a vida segue. E José era um homem que seguia com a vida. E porque ele seguiu com a vida, sua história seguiu também. A história de José só chega para nós hoje porque ele seguiu em frente. Se tivesse desistido, nós não teríamos nenhum conhecimento de quem ele foi ou de como ele viveu. Essa capacidade de levantar depois da queda é uma capacidade desejável. Nós precisamos buscá-la. É preciso que nós a desenvolvamos. Cairmos e levantarmos. Sermos afetados pelo golpe, pelo choque, pela má notícia, pela circunstância que mudou, mas rapidamente encontrarmos uma outra via de existência, de vida e de relacionamento. Um livro bem interessante, bem simples, mais ou menos nessa direção, é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Ele mostra que a diferença entre uns e outros não é tanto que para uns a desgraça chega e para outros não. É que uns, quando a desgraça chega, já encontraram um caminho alternativo. Outros ficam lamentando o fato de a desgraça ter chegado. José não lamenta, você não tem um lamento de José em toda a história dele. Você não tem um queixume, você não tem murmuração. Você tem atitudes práticas, rápidas. Você tem um homem que rapidamente encontra o roteiro, encontra o rumo e vai. E logo, na casa do Potifar, ele se torna grande, como se as coisas estivessem voltando a dar certo para ele. Na sequência, a gente vai ver que ele toma um outro tombo, mas também faz parte. O fato de você já ter tomado um tombo não isenta você de um segundo. Infelizmente. Seria muito bom se no céu houvesse uma estatística que considerasse quem já caiu, quem ainda não, e só quem não caiu, caísse. Então, dependendo de onde você tomou um golpe aí na vida, isso seria muito triste, muito doloroso, mas você poderia dizer, bom, pelo menos a minha vez já foi. Agora, a partir de hoje, eu estou isento de qualquer dificuldade nesse aspecto. Não, não é verdade. A gente vai ver que José, na sequência, toma um outro golpe. Mas essa história, que hoje só começa, ela termina quarta-feira que vem, o que me chama a atenção são os perfis diferentes que aparecem e que são protagonizados por essas personagens que o nosso texto traz. São perfis muito interessantes. O primeiro é do Potifar, que é um homem interessante em vários aspectos, sobretudo por ele ter essa capacidade de abrir espaços para aquele que ele percebe que é melhor que ele. Isso é uma virtude muito interessante, porque na relação entre o Potifar e o José, o poder pertence ao Potifar. Ele é o dono da casa, ele é o capitão da guarda egípcia, ele tem exércitos à sua disposição e José não passa de um escravo na sua casa. Ele tem todo o direito e todas as condições para se impor sobre José, para massacrar José e para mostrar para José que José não é ninguém todos os dias. Como aquele patrão que você já teve, que sempre fez questão de mostrar quem é que manda, que sempre fez questão de
levar você a se sentir mal. Sabe aquele tipo de pessoa que faz questão de te deixar para baixo? Tem gente que tem esse dom de desanimar, de agredir, de ofender. Parece que nada que você faz está bom. Tem pais que são assim na vida dos filhos. Fazem sempre questão de mostrar poder, supremacia, de marcar territórios. Se o filho faz uma coisa boa, não ligam. Se o filho faz uma coisa ruim, vão com os 2 pés no peito do menino. Não tem perdão, não tem desculpa, não tem restauração. O que é bom é obrigação, o que é ruim é digno de punição. E assim as crianças vão crescendo com uma carência, uma lacuna emocional que nunca é preenchida, porque os pais são muito radicais, são muito exigentes e cobram além da medida. Faraó podia ser essa pessoa na vida de José. José estava na sua casa para ser um escravo. E o Potifar tinha todos os direitos e todas as condições sobre José que José não poderia jamais questionar. Mas o Potifar era um homem diferente, era um homem que ao poder associava sabedoria. E a hora que ele viu que José era um cara diferente, ele abriu as portas para José crescer. Porque o Potifar tinha um raciocínio. Se a gente ajudar quem está perto da gente a crescer, a gente cresce junto. Muitos homens precisam aprender essa lição. Favorecer o crescimento de quem vem. O ideal seria que o seu filho ultrapassasse você e não ficasse à sua sombra. Jesus, quando treinou seus discípulos, disse: vocês vão fazer coisas maiores que as que eu fiz. Porque o meu tempo já está acabando e o de vocês está só começando. Vocês vão chegar muito mais longe do que eu cheguei. Vocês vão além de onde eu fui. Porque essa é a alegria do mestre. A alegria do mestre é ser superado pelo discípulo. Embora, na maior parte dos casos, o discípulo não tenha condições de ser maior que seu mestre. Mas essa é uma alegria, é um desejo profundo, real, legítimo. Eu quero que aquelas pessoas que eu ensino saibam mais do que eu. Que em aprendendo comigo, elas possam deslanchar na vida. E quem sabe chegar muito mais longe. Você não pode formar o seu filho para ficar no seu lugar. Você tem que ajudá-lo a transcender os seus limites. Porque ele não precisa substituir você, você não precisa ser substituído, e o ideal é que no mundo nós não sejamos substitutos uns dos outros. Porque no mundo tem lugar para todo mundo. E quando nós cremos que Deus está no controle da nossa vida, aí que esse leque se abre ainda mais. Me preocupa quando eu vejo pais ansiosos na vida dos filhos, porque querem que os filhos sigam nos seus passos. Olha, talvez os seus passos tenham sido bons, maravilhosos, dignos de louvor, mas talvez haja uma caminhada diferente para o seu filho que Deus mesmo está planejando para ele. Então deixe o menino seguir. Seja um orientador, seja um cuidador, mas não um opressor. Não tente impor, mas abrir espaços para que o crescimento aconteça de forma sadia e maravilhosa. Foi o que Potifar fez para José. De repente o Potifar olha para o José e diz: esse menino tem uma coisa especial. Esse menino é bom. Deus abençoa esse menino de um jeito diferente. Então vem cá, menino, eu vou te dar mais responsabilidade, eu vou te abrir novas portas, você vai morar na minha casa, você vai sentar na minha mesa, você vai fazer coisas que você não imaginava, eu quero que você cresça. Porque se você crescer, eu cresço junto. Foi exatamente o que Saul não entendeu em relação a Davi. O que o Potifar é em relação a José, o Saul não foi em relação a Davi. O Saul tem ciúmes de Davi. Quando Davi começou a se destacar, a pulga entrou atrás da orelha do Saul. Talvez Saul tivesse uma esposa que tenha dito assim: cuidado com esse jovem, hein? Já já ele está engolindo você. Cuidado com esse rapaz aí, já já ele está puxando o seu tapete. E aí o Saul começou a se encher de preocupação. E aí quando as mulheres, porque, estou querendo falar mal das mulheres não, mas como elas não estão aqui eu até posso. Quando as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus 10 milhares e Davi matou suas dezenas de milhares, aí Saul entrou em parafuso.
mulher dele já vinha alertando. As mulheres de Israel estão cantando isso. Ele começou a perseguir Davi. Ele não percebeu que o crescimento de Davi era o seu crescimento. Davi lhe era leal. Davi tinha caráter. Davi era um sujeito que, bem orientado, bem moldado, bem alicerçado, ia levar o reinado de Saul a limites inimagináveis. Mas Saul deixou os ciúmes tomar conta. Quantos homens estão vivendo aquém das suas possibilidades porque são ciumentos, invejosos? Vem o crescimento do outro com tantas reservas, ressalvas, parece que estão torcendo para o outro se dar mal. Em vez de celebrar isso, unir forças, crescer junto, Potifar era inteligentíssimo. A hora que ele viu que o José era bom, começou a abrir as portas para José. José cuidava das coisas de Potifar, administrava os seus bens, cuidava de tudo. Potifar só tinha o trabalho de comer, que é um belo trabalho. Chegar em casa e comer, porque o resto estava cuidado. José dava conta do recado. Potifar é dessas pessoas que sabem aproveitar oportunidades, que embora não tivesse a mesma fé que José, sabia reconhecer beleza na vida das outras pessoas, virtude. Ele não tinha problema em elogiar, ele não tinha problema em parabenizar, ele não tinha problema, não se sentia vulnerável sendo uma pessoa gentil e cortês. Porque, eu não sei, parece que a gente vive numa geração em que gentileza e cortesia é sinônimo de fraqueza e vulnerabilidade. Parece que elogiar alguém expõe a perigos sem fim, que eu nem sei quais seriam. Incentivar alguém, dar parabéns por um trabalho bem feito, parabéns pela compra que você fez. O sujeito disse para o outro esses dias na minha frente: rapaz, comprei uma casa, não acredita, casa boa, bonita, paguei barato, a pessoa estava precisando vender, eu tinha o dinheiro, não podia pagar mais, a pessoa acabou topando, comprei. O outro olhou e falou assim: mas por que isso acontece com você? Para, irmão, celebra primeiro, dá parabéns primeiro, depois você chora no travesseiro. Mas não faz isso não. Essa nossa tendência a achar que a vitória do outro é o nosso atraso, que o fato do outro ter aproveitado uma oportunidade, a oportunidade deixou de ser nossa. É aquela coisa assim de sorteio de prêmio. Você vai num jantar, vai sortear 20 prêmios. Cada um que sorteia, você sabe que está com menos chance. Então sorteou seu vizinho, você, que legal, menos um. Sorteou outro, já foram 2, eu não ganhei nada ainda. A vida não é assim. A vida não é um sorteio de poucos prêmios que alguns vão levar e outros não. A gente constrói cada dia. E o Potifar sabia disso. Ver José prosperando era uma alegria para ele, ele prosperava junto. A maior alegria de um homem é ver o seu filho, o seu aprendiz, o seu funcionário crescendo, dentro dos parâmetros da ética, da lealdade, mas crescendo. E o Potifar é esse tipo de homem, tinha uma sabedoria, tinha uma leveza de alma. Ele foi bênção na vida de José, porque ele era dono de José, José era seu escravo, mas ele não precisava deixar isso claro todo dia. Na verdade, quando a gente precisa deixar alguma coisa clara todo dia, é porque ela não está clara. Quando a gente precisa dizer quem é que manda, é porque já não manda mais. Esses dias a minha esposa pôs um recado lá no Facebook sobre o marido, que o marido é aquele companheiro, é aquela pessoa maravilhosa que Deus põe do seu lado para ser compreensivo, ajudador e tudo mais. E aí um monte de mulher comentou, coisa maravilhosa isso, que é assim mesmo e tal. Aí eu entrei e falei assim: Cristiane, para de conversa fiada no Facebook, vai lavar aquela louça, traz o meu suco, alguns salgadinhos, que eu já me ajeitei no sofá e não quero perder a posição. Aí, rapaz, entrou mais uns 20 depoimentos, tudo ha-ha-ha, kkk. E ela mesmo, dizendo assim:
Levanta daí, cara, vai fazer o que você tem que fazer. E aproveita e traz um suco para mim também. Falei, tá vendo? Quando a gente quer mandar, o que a gente descobre é que a gente não manda nada. Quando a gente insiste em marcar determinados territórios, é porque eles já se perderam. O Potifar sabe quem é. Ele não precisa deixar isso claro para o José todo dia. Ele trata José como um igual. Ele trata José com dignidade. Porque é isso que se espera de alguém que tem poder. Não que mostre poder, mas que use o seu poder para abençoar, para ser instrumento de Deus na vida do outro. O Potifar foi fundamental na vida de José. O cara que era para ser o opressor de José virou um instrumento na vida de José e José cresceu, prosperou. Depois as coisas saíram erradas, por outras razões que a gente já vai ver. Mas o tempo em que Potifar conseguiu dar espaços para José, José cresceu e Potifar cresceu junto. Pense se de repente isso também não se aplica à sua vida. Ao invés de rivalizar com quem quer que seja, construir uma caminhada junta, mais interessante. Eu acho que a gente pode aprender belas lições. Mas aí tem a segunda personagem desse texto, que é a mulher do Potifar. Aí a coisa fica um pouco mais feia. A mulher do Potifar é totalmente diferente. A mulher do Potifar não é dessas pessoas que veem a outra pessoa como alguém com quem a gente constrói. A mulher do Potifar é uma dessas pessoas que vê as outras pessoas como alguém que a gente usa. Ela está lá, insatisfeita, provavelmente rancorosa, decepcionada com a vida que ela leva. Potifar provavelmente viaja demais, cuidando das questões do Egito, deixa a mulher sozinha e ela está sem felicidade, sem paz, sem alegria. E o José é aquela figura que provavelmente fazia com que ela lembrasse do seu próprio marido lá atrás. O José é um Potifar em potencial, é um sujeito que vale a pena, é um cara de fibra, ele tem caráter, ele é inteligente. E além de tudo, ele é bonito. E a mulher do Potifar é desse tipo de gente que, por não ter nem temor de Deus e nem respeito pelas pessoas, atira para onde o nariz está apontado. A mulher do Potifar é desse tipo de pessoa que faz o que o desejo manda, sem medir consequências. A mulher do Potifar é bicho, ela não é gente. Porque a diferença entre bicho e gente é que bicho segue só os instintos e gente que tem instinto também segue valores e convicções. A gente não anda que nem bicho porque a gente tem princípio, a gente tem convicções, a gente tem valores na vida, a gente tem vontade de certas coisas, mas não faz porque elas não concordam, elas não combinam com aquilo que a gente acredita. Mas a mulher do Potifar é igual um bicho, ela não acredita em nada, ela faz o que o desejo manda, está com vontade, tenta. Não respeita ninguém. José é mais alguma coisa que ela tem em casa. Ela é diferente do Potifar nesse aspecto. Não é só porque ela é sem vergonha, mas também porque ela não entende o valor do outro. O outro é só mais um produto que está na minha casa e que está disponível para mim. O outro é alguém que eu uso e depois eu descarto. A mulher do Potifar é quase um homem nesse aspecto. Porque os homens têm mais tendência nesse sentido do que as próprias mulheres. Eles são mais utilitários, eles são mais pragmáticos. Para eles é mais fácil relacionar-se de forma interesseira, seja sexualmente, seja politicamente, seja financeiramente, seja empresarialmente. O outro é alguém que eu preciso agora para alcançar os meus objetivos. E os meus objetivos estão relacionados intimamente às minhas vontades. Talvez fosse uma mulher de autoestima baixa, complexada talvez, solitária certamente. A hora que ela botou os olhos em José, ela disse, eu quero. E o eu quero na cabeça dela virou eu faço. Porque quando a gente diz querer é poder, essa é uma das frases mais perigosas que a gente usa. Porque querer é poder não é assim tão automático. Primeiro que tem muita coisa que a gente quer e não pode pela impossibilidade.
Segundo, que tem muita coisa que a gente quer e não pode por causa do dever. Não pode porque não é certo, não pode porque não deve. Não pode porque não é assim que a vida flui, não é assim que a vida corre. E essa mulher não tem limite, ela não tem valores, ela não tem princípios, ela cheira e ela quer. E ela então vai para cima do José. E vai para cima do José sem piedade. José se torna uma obsessão na vida dela, porque você reconhece uma pessoa que está mal na vida quando os limites desaparecem e aquilo que ela deseja virou obsessão. E aí não tem mais controle. O rapaz que entrou na escola em Realengo, ele perdeu a noção de limite. O que ele quis, ele fez. Mas querer não é poder, porque ele não podia ter feito o que ele fez. E a mulher do Potifar é esse tipo de gente que fica obcecada, a ponto de tentar tudo que está ao alcance das mãos para conseguir o objetivo. Ela esqueceu que o maior objetivo da vida é a gente ter alma e não ter coisas que a gente deseja conquistar. E ela estava sem alma. E ela começou a assediar José de forma insistente, constrangedora, inconveniente. Mas é aí que entra a personalidade de José, que eu acho que é a mais encantadora do texto, sem dúvida nenhuma. Porque esse José que cresce com o Potifar e que enfrenta essa mulher do Potifar, ele tem algumas marcas que eu acho que a gente precisa. Eu preciso, pelo menos. É alguma coisa que eu quero na minha vida. Porque a primeira marca que eu vejo nesse José é que ele é excelente. E a vida dele é pautada pela busca da excelência. É um sujeito que o que pega para fazer, faz o melhor. Que se destaca por ser cuidadoso, generoso, bondoso, leal e dedicado ao que faz. Se tinha uma pessoa que tinha todos os motivos para dizer, eu não vou fazer nada direito, eu vou fazer só o que tiver obrigação mesmo, porque afinal de contas eu estou aqui sem vontade, não era isso que eu queria da minha vida, estão me obrigando a fazer o que eu faço. Se tinha alguém que tinha esse direito, era José. José é aquele funcionário que tentou trabalhar numa empresa, não conseguiu, acabou indo para outra, mas na outra ele não está afim. Então ele vai enrolar, porque afinal de contas não era isso que ele queria. Então ele vai levar de qualquer jeito, vai fazer de qualquer jeito. Quem sabe, se ele tiver oportunidade naquela empresa, aí ele vai fazer como tem que fazer. Porque nós somos uma geração que entende a excelência em termos de oportunidade. Se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar o meu valor. Quando, na verdade, mostrar o valor talvez seja o que produz a oportunidade. A excelência não é a exigência da oportunidade. A oportunidade é que é a consequência da excelência. A excelência é alguma coisa que a gente faz sozinho em casa. Porque Deus está vendo. E aí a gente tem certeza que no momento certo, a oportunidade certa também vai aparecer. Gente excelente é gente que está sempre pronta para se dedicar e para corresponder e para ser bênção na vida de quem quer que seja, porque ela não faz isso pelas pessoas, ela faz isso para Deus. Hoje eu postei no Twitter que tem 3 tipos de pessoas: as que fazem tudo para si mesmas, as que fazem tudo pelo outro e as que fazem tudo para Deus. E essas são as excelentes. As excelentes são aquelas que não precisam do reconhecimento alheio para fazerem o que tem que ser feito da melhor maneira possível, porque não é em nome do reconhecimento que elas fazem. Eu não vou fazer isso não, ninguém reconhece. Não vou fazer assim não, ninguém dá valor. Rapaz, gastei um tempão fazendo esse troço, o sujeito pegou e nem deu valor. Conserta isso aí de qualquer jeito, rapaz. Esse aí tem 300 coisas dessa aí, não vai dar nenhuma importância para isso não. Isso aí a gente fica aí gastando tempo com isso, mas o cara tem 500, ele não dá nenhuma importância para esse negócio. Nós temos essa tendência natural. É uma coisa da nossa natureza. Se a gente vê uma oportunidade de dar um tapa e passar adiante, a gente dá um tapa e passa adiante. Eu sou assim.
Mas José não. José era um cara que, não tendo motivo, não tendo reconhecimento, não tendo recompensa, fazia o melhor. Porque isso era do caráter dele e do relacionamento dele com Deus. Quando a gente sabe que Deus está vendo tudo que a gente faz, tem que fazer o melhor, porque se Deus está vendo, eu vou fazer de qualquer jeito a troco do quê? A minha mulher pode não estar vendo o que eu estou fazendo, meus filhos podem não estar vendo o que eu estou fazendo, meu patrão, meu sócio, meu funcionário, mas Deus está vendo. E eu estou vendo. Um dia alguém disse assim: pastor, mas e se Deus não existe? Eu falei: mas você existe, cara. Você está vendo. E você não devia se contentar com menos do que a excelência. Porque se o que a gente faz a gente não pode fazer com excelência, ou a gente está fazendo a coisa errada, ou está fazendo mais do que devia. E não está dando conta. E excelência é raridade nos nossos dias. Gente medíocre tem de monte, mas gente excelente é pouca. Faça o que você tem que fazer com excelência e você vai ver que as oportunidades aparecem. Porque a oportunidade não é o momento de mostrar excelência, a oportunidade é a consequência de uma vida excelente em todos os sentidos. Um filho excelente, ele vai ter oportunidades na vida, porque a excelência é sempre premiada. Deus a premia. José era premiado por Deus por ser um menino excelente. Cresceu na presença de Deus por ter um coração excelente, desejoso de melhores vitórias. Essa talvez seja essa virtude que mais me chama a atenção em José. Porque depois ele vai ser preso, a gente vai estudar isso em outra oportunidade, e ele vai continuar sendo excelente. Porque ele aprendeu que excelência não tem nada a ver com circunstância e nem com merecimento de quem quer que seja. Eu não sou excelente porque tudo me vai bem e nem porque as pessoas que estão perto de mim merecem que eu seja. Não, é por minha causa. E se eu creio em Deus, é por causa de Deus. E aí fica mais forte ainda. Porque tem horas que nem eu mereço. Mas quando Deus faz parte da vida, sempre fica mais fácil a gente dar o melhor que a gente tem. Segunda coisa que eu acho que José tem e que me falta muitas vezes, é essa capacidade de reconhecer aquilo que tem valor na vida. Porque assim, a mulher do Potifar certamente não era feia. Era provavelmente mais nova do que o Potifar. O Egito, tradicionalmente, sempre produziu mulheres muito bonitas. Elas eram muito cuidadas, muito perfumadas, muito bem tratadas, tinham muitos serventes à sua disposição. O Potifar era um homem poderoso, importante. A mulher dele devia ser... ok, o que você tiver pensado. E ela está afim. Porque homem tem um negócio que é o seguinte. Homem gosta de beleza. Mas homem também gosta de ser querido. Razão pela qual a feia também vale. Porque se puserem 20 mulheres diante de mim, eu vou mirar na mais bonita. Mas se me disserem que uma delas gosta de mim, ela passa a ser concorrente de peso. Porque para o homem é muito forte esse troço de essa mulher dar mole para você. Por causa das carências, por causa da questão da autoestima, né? O homem pode até não querer ter um caso com ela, mas ele quer que ela não perca essa atração por ele. Alimenta esse troço. Ele faz pose diante dessa mulher. Às vezes até rejeitando-a, mas mantendo a rédea curta. Porque pior do que não ter um caso com ela é ela deixar de gostar dele. E isso é muito forte. E a partir do momento que a mulher do Potifar começa a massacrar José e dizer eu quero, balança, pô. Sabe? Primeiro porque ela é bonita de fato. E segundo porque os olhos dela estão para ele. E ele é o centro das atenções dela. E José era homem, muito homem. Depois ele vai casar com uma egípcia e vai ter filho e está tudo certo para ele. Não tem nada errado com ele. Mas José tem valores. Valores.
que são mais fortes do que autoestima, do que vontade, do que assédio, do que qualquer coisa. E ele deixa isso tão claro, de um jeito tão bonito, porque primeiro ele diz assim: eu não poderia fazer isso com o meu Senhor, porque Ele é bom para mim. Lealdade. José era um cara leal. José era um cara que está em falta nos nossos dias, que é aquele cara que reconhece quem foi importante na sua história. Sabe aquele cara que diz assim: não, com esse cara eu não posso pisar na bola, porque ele foi bênção na minha vida. Eu não posso fazer isso com ele hoje, porque quando eu precisei, ele foi o primeiro que me estendeu a mão. José era esse tipo de gente. Ele podia pegar a mulher do Potifar e ainda podia elaborar isso racionalmente. Tipo, ele me comprou da minha família, ele me dá tudo que eu preciso, mas eu sou escravo aqui na casa dele, e ele me comprou, e também tem outra, ele ganha mais comigo do que eu com ele. José podia racionalizar o pecado, mas ele preferiu não. José é o tipo de gente que a gente precisa. Gente que diz: esse cara foi bênção na minha vida, eu não posso fazer isso com ele. Eu não posso. Veja, ele confiou em mim, eu não posso usar essa confiança para dar uma facada nas costas dele, eu não posso. Por mais que eu tenha vontade, eu não posso usar a confiança de alguém para esfaquear esse alguém pelas costas, eu não posso. E José diz assim: eu também não posso pecar contra Deus. Eu fico pensando, se eu tivesse na pele de José, Deus para mim seria alguém que eu queria sacanear. Porque eu estava na minha casa, eu estava com meu pai, eu estava num bem bom, ele me dá sonhos de que eu vou ser importante e poderoso, eu acredito nesses sonhos, eu compartilho esses sonhos viram inveja e ódio no coração dos outros, os outros me vendem, eu venho parar nessa terra longe, eu venho parar como escravo na casa de alguém. Se tem alguém que eu não vou pensar agora, é Deus. Porque Deus sacaneou comigo também. Mas José não. É isso que me chama a atenção nesse cara. José diz: eu não posso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou passando é o que eu estou passando, não é quem eu sou. O que está acontecendo na minha vida é a minha fase, não é a minha essência. O deserto é o meu cenário, não é a minha identidade. O deserto é onde eu estou e não quem eu sou. E quem eu sou eu tenho que mostrar até no deserto. O fato de eu estar numa draga não me dá o direito de abrir mão naquilo que eu acredito, seja o que for. Não me dá o direito de abrir mão só porque eu estou nessa draga. Eu não posso fazer isso. Eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, eu não vou fazer isso. Por mais que eu me sinta injustiçado em tantas coisas, eu não vou pecar, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. José não era vítima. Sabe esse vitimismo que diz: mas também, não, eu fiz, mas também, olha o que fizeram comigo. Não, de fato, eu errei, mas se você for ver, erraram muito mais comigo. Não, eu peguei, mas você tem que ver que eu estou passando por uma fase muito difícil. Não, eu falei, mas é que eu estava nervoso, e você tem que entender que lá em casa a coisa não está fácil. Esse não é José, esse sou eu, mas não é José. José não é do tipo que justifica. José é do tipo que se mantém. Não é do tipo que dá desculpa. É do tipo que assume quem é, custe o que custar e doa quem doer. Eu não posso fazer isso contra o meu senhor, não posso fazer isso com a senhora, porque a senhora não é um dos bens dessa casa. Tem uma mensagem subliminar aí de José para essa mulher. Porque ela vê ele e tudo mais como a posse da casa. Ele poderia repetir o mesmo erro. Ele era o chefe de tudo, inclui ela na lista. Mas ela não é um dos utensílios da casa de Potifar, ela é uma pessoa. Ela não é um dos bens que o Potifar tem e que ele não empresta. Não, ela é uma pessoa. E aí ele diz não para ela. E ele diz não por causa de Deus também. E mostra que a gente pode até perder o que a gente tem e as circunstâncias das quais a gente gostava. Mas a gente não pode perder quem a gente é e nem os valores que a gente acredita. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração.
É isso que nós queremos, Pai, uma ajuda Tua para sermos excelentes em tudo que fizermos. Como a Tua palavra diz, tudo que te vier a mão para fazer, faze-o bem feito, como para o Senhor e não para homens. E também precisamos de ajuda para sermos leais às convicções que temos, aos valores que temos e às pessoas que foram bênção na nossa vida. Não queremos ter memória fraca e nem ser daqueles que justificam o erro pelos erros dos outros. Afinal de contas, uma coisa não tem nada com a outra. Nós somos quem nós somos, mesmo no deserto. O deserto é cenário, não é identidade. É fase, não é essência. É o que nós enfrentamos, é o que nós estamos passando e não quem nós somos. Fortalece quem nós somos, Pai, diante de Ti nesse final de tarde, começo de noite. É o que nós pedimos.